Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Elias Santos e eu estou passando por aqui apenas para dar um alerta aos irmãos, porque eu recebi vários vídeos e até alguns textos, né, com relação ao decreto do vídeo que está circulando do governador Rui Costa, onde, entre muitas outras coisas, ele fala sobre a proibição de aglomeração de pessoas, ou seja, de até 50 pessoas. E nessa proibição está incluindo igrejas, né? E com isso, algumas pessoas elas tomaram isso como que pessoal e alguns até dizendo que é uma investida do diabo contra a igreja, o que eu não acredito, irmãos, porque como vocês sabem, no mundo inteiro está morrendo pessoas com o coronavírus. Isso é uma pandemia seríssima, não é algo para nós brincarmos. Então, a igreja do Senhor, por ser sábia, deveria ser a primeira a tomar essa atitude, independentemente do governador fazer esse anúncio. Então, com isso, eu vi algumas pessoas dizendo, não, é porque o diabo está querendo fechar as igrejas, mas na realidade, quando você ouve o vídeo do governador, ele não está falando apenas de igreja, ele está falando de todas as religiões. Isso inclui igreja evangélica, igreja católica, centro espírita, isso inclui centro do candomblé, né, da umbanda, enfim, toda e qualquer religião, evitar o acúmulo de pessoas acima de 50 pessoas. Certo? Então, significa dizer que o que a igreja deve fazer é apenas se ajustar à situação. Se criar cultos, se a igreja percebe e quer que os cultos continuem, se faz uma lista, ó irmão, vamos ter um culto das 10 às 11, um das 11 às 12, enfim, aqueles que vêm das 11 às 12 vai para casa porque aí vem, enfim, e faz de uma maneira onde diferentes pessoas possam participar, porque talvez tem pessoas que ela acham que se ela não fisicamente entrar no templo e à igreja, ela acha que ela não está sendo crente. Ela acha que ela está deixando de adorar a Deus, o que não é o caso. Irmãos, isso é algo que é passageiro. Não se está dizendo que vai se fechar a igreja, né? Muito pelo contrário. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, nós devemos dar essa demonstração de amor amando o nosso próximo, amando o nosso irmão. Porque alguns irmãos podem se sentir que ele deve ir para a igreja. E porque ele acha que ele deve ir para a igreja, ele pode ser contaminado. E de quem vai ser a responsabilidade? Com certeza a responsabilidade vai ser da liderança. E como ele falou, se houver isso, essas pessoas serão de fato punidas. Não importa se seja pastor, se seja padre, se seja um pai de santo, se seja um líder espírita, não importa quem seja essa pessoa, ela será processada. Irmãos, e não tem nada melhor do que um líder ser processado por desobediência civil, porque ele está, sim, desobedecendo uma lei, mas mais do que isso, ele está desobedecendo uma lei maior que a lei do amor ao próximo. Então, irmão, vamos parar com isso de achar que é porque o diabo está perseguindo a igreja, que a igreja está sendo perseguida, e alguns até, né, em algumas mensagens que eu recebi, alguns até levam para o viés político, é porque é do PT, aí outros vêm e dizem, não, é porque é do Bolsonaro. Gente, isso não tem nada a ver com ser do PT ou com ser do Bolsonaro. Isso tem a ver com a saúde, isso tem a ver com a responsabilidade que nós precisamos ter para com a nossa igreja, para com nossos irmãos, para que nossos irmãos fiquem sadios. Se nós queremos de fato provar que somos tão espirituais como nós estamos dizendo, vamos fazer uma campanha na nossa rua, no nosso bairro, visitando os idosos do nosso bairro, perguntando a eles o que é que eles precisam.
Alguns idosos precisam, às vezes, de compras e eles não têm como sair ou têm medo de sair por causa da fragilidade da saúde. Então, talvez como igreja, nós podíamos fazer isso, reunir um grupo, né, e dizer, olha, gente, vocês ficam responsáveis por essa área, fica responsável por essa, não importa se a pessoa é crente ou não, visitar essas pessoas e se colocar à disposição delas. E olha, se você precisa de compras, me liga que eu faço as compras para você, me manda a lista, eu faço as compras e deixo na porta da tua casa, te entrego, para que você esteja protegido dessa doença. Então, como igreja, nós temos que tomar posições que dê uma demonstração do amor de Deus, e não essa super espiritualização. Irmãos, o coronavírus está no mundo todo. Eu trabalho em hospital, minha esposa trabalha em hospital, nós temos visto o que está acontecendo. Eu trabalho diretamente com essa situação do coronavírus. Então, o meu setor de trabalho tem a ver diretamente com isso e eu sei o que é que eu estou vendo diariamente. Tenho dado plantão de 12 horas e nesses plantão de 12 horas, no final do dia, eu estou exausto por causa dessa situação do coronavírus. Isso não é brincadeira, isso não é algo pessoal contra a sua igreja. Não pense que é a sua igreja que está sendo perseguida. Porque às vezes a gente quer dizer isso, não, nós vamos fazer mesmo e aí vamos ser presos por amor a Cristo. Não, você não vai ser preso por amor a Cristo, você vai ser preso por não amar a Cristo. Porque se você não ama o seu irmão, se você não se preocupa com o seu irmão, então é uma prova de que você não ama a Cristo. Portanto, meu irmão, peguemos alguns detalhes, algumas coisas práticas que nós podemos fazer para que nós possamos juntos amenizar essa situação e que Deus, ele seja louvado. Deus te abençoe, meu irmão, e fique na paz.